Você quer mudar o mundo? Comece arrumando sua cama. É um conselho simples demais para um mundo tão complexo, dirão alguns. Mas a verdade é que quem não é capaz de colocar ordem no próprio quarto, dificilmente conseguirá governar qualquer outro território, seja um negócio, um casamento ou a própria alma. A cama desfeita é uma metáfora do caos, do atraso, da mente dispersa. Mas a cama arrumada, logo cedo, antes mesmo de qualquer glória ou fracasso do dia, é um lembrete silencioso de que você começou vencendo. No livro que inspira esta reflexão, o almirante William H. McRaven não está falando apenas de lençóis esticados. Ele está falando de postura, de respeito, de autocomando. Está dizendo ao mundo o que muitos não querem ouvir. O básico ainda é sagrado. Hoje, o mundo venera o extraordinário, mas Deus continua agindo no oculto. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Em Lucas 16:10. E o pouco, meu irmão, começa dentro de casa. Não é com a promessa de 1 milhão de seguidores que você honra a vida. É com a maneira como você começa a sua manhã. Com a escolha de não deixar para depois o que a disciplina manda fazer agora. O ato de arrumar a cama não é apenas uma tarefa doméstica. É um gesto profético. É dizer, aqui dentro há ordem. E onde há ordem, há poder. A primeira vitória do dia não é assinar um contrato milionário, nem tomar uma decisão grandiosa. É ser fiel ao invisível, às pequenas coisas. Porque a cama arrumada não muda o mundo, mas muda o seu estado interior. E é esse estado que você leva para fora de casa. Pode parecer tolo, mas quem não tem forças para cuidar do próprio quarto, também não tem força para sustentar grandes responsabilidades. É por isso que muitos desmoronam quando o sucesso chega. Não é por falta de talento, é por falta de fundamento. A fundação está no simples, e o simples exige humildade. Quem quer construir grandes edifícios precisa antes aprender a varrer o chão. Enquanto alguns reclamam da vida que têm, outros estão dobrando o lençol com precisão. Não porque esperam aplausos, mas porque entenderam que a grandeza nasce no detalhe. A cama é só um símbolo. O que está em jogo é a mentalidade. Porque a cama representa o ontem. E quando você decide arrumá-la, está dizendo ao seu cérebro: eu encerro o que passou e começo hoje com dignidade. A vida não é feita de momentos extraordinários o tempo todo. Ela é feita, na maioria das vezes, de rotinas silenciosas, de pequenas escolhas que ninguém vê. E é aí que os fortes são forjados. O guerreiro de verdade não se revela apenas no campo de batalha. Ele é construído na disciplina dos dias comuns. Não espere pelo momento certo. Não condicione sua grandeza ao dia em que tudo estiver perfeito. Arrumar sua cama hoje é um grito silencioso de que você está vivo, disposto, presente. E mais do que isso, que você ainda acredita. Acredita que o esforço vale a pena. Que o gesto certo, mesmo pequeno, tem peso no invisível. Quem já passou por tempestades sabe. O caos quer dominar de dentro para fora. Ele começa no desânimo matinal, na preguiça de levantar, no pensamento que diz, tanto faz se eu fizer ou não. Mas quem vence esse inimigo logo cedo, abre espaço para que a alma respire. É uma escolha simbólica. Ou você dobra o lençol, ou se dobra o mundo. Você já notou como as maiores vitórias da vida não vêm acompanhadas de fogos de artifício? Elas surgem depois de atos simples repetidos com fidelidade. Arrumar a cama é só o começo, mas é um começo que define o resto. Porque aquele que honra o início está pronto para suportar o peso da jornada. Napoleon Hill dizia que a disciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. E não existe disciplina mais sólida do que aquela que é mantida mesmo quando ninguém está olhando. Arrumar a cama é como plantar uma semente. A colheita não é imediata, mas é inevitável. Talvez você esteja esperando uma grande mudança, um novo emprego, uma palavra de ânimo, um milagre financeiro.
Mas e se o milagre começar quando você parar de ignorar o básico? E se Deus estiver esperando que você assuma o mínimo para então confiar o máximo? A cama está ali, desfeita, como a vida muitas vezes. Mas você pode tocar nela com honra, dobrar o lençol, esticar o cobertor, alinhar o travesseiro. E nesse gesto pequeno, selar uma verdade interior. Eu ainda comando a mim mesmo. Eu ainda creio que tudo pode mudar. E mesmo que o seu dia seja um completo fracasso, mesmo que tudo desmorone lá fora, quando você voltar para casa, haverá uma cama arrumada te esperando. Um lembrete silencioso de que você tentou, de que você começou, de que você não desistiu. Porque a verdadeira transformação não começa nos palcos, ela começa no quarto, no silêncio, na fidelidade ao que parece insignificante. É nesse lugar secreto que Deus trabalha. É ali que Ele forma reis, é ali que Ele treina futuros líderes. É na sua cama arrumada que Deus coloca o seu selo e o aprova para desempenhar o melhor deste mundo. Algumas manhãs vão te encontrar quebrado por dentro. O despertador vai tocar como se zombasse da sua dor. E você vai se perguntar, por que levantar? Por que tentar de novo? E é exatamente nesses dias que você precisa ser mais fiel à missão. Porque levantar da cama quando tudo está bem é fácil. Difícil é levantar quando o mundo lá fora não parece ter lugar para você. Mas é nessa hora que se define o espírito de um guerreiro. Você não levanta porque tem vontade. Você levanta porque tem um propósito. No livro, o almirante conta sobre os longos treinos, os castigos físicos, a água gelada, as marchas intermináveis. Mas o que mais marca não é a dureza do treinamento, é a atitude de quem segue em frente, mesmo quando o corpo não aguenta mais. Mesmo encharcado, com frio, com dor, com medo, eles continuam. E isso não se aprende na teoria, se aprende no chão, na prática, no sofrimento. É a dor que revela o que está escondido dentro de você. Há uma frase histórica que diz: seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo, porque no campo da vida ninguém vai vir te carregar todos os dias. Nem Deus vai fazer por você o que só você pode fazer. E isso não é crueldade, é honra. É a confiança divina de que você foi feito à imagem dele e, portanto, tem dentro de si tudo o que precisa para persistir. A geração atual aprendeu a fugir do desconforto, que é tudo rápido, fácil e sem dor. Mas a dor molda, a dor lapida, a dor limpa. Só que isso só acontece quando você encara a dor como ferramenta, não como punição. Quando você diz a si mesmo, isso aqui vai me fortalecer, não me destruir. Deus nunca prometeu que seria fácil, mas prometeu que estaria com você. A Bíblia não esconde o sofrimento dos seus heróis. Moisés teve que lidar com a solidão. José foi vendido pelos irmãos. Davi teve que fugir de quem mais admirava. E ainda assim, eles persistiram. Persistiram porque não esperavam motivação. Esperavam transformação. E sabiam que essa transformação aconteceria pelo fogo, porque o ouro se prova no calor, e o caráter se prova na adversidade. Você pode não controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar o seu primeiro gesto do dia. E esse gesto, por mais pequeno que pareça, tem um poder imenso. Ele diz, eu ainda estou aqui. Ele afirma, hoje eu escolho não me render. Ele declara, mesmo sem forças, eu continuo. O mundo vai tentar te convencer de que você precisa de descanso antes de recomeçar. Mas às vezes, o descanso vem depois da atitude, depois do movimento, depois da entrega. É como Pedro que andou sobre as águas. O milagre só aconteceu quando ele saiu do barco. A fé sempre exige o primeiro passo. No treinamento militar descrito no livro, muitos desistiam, mas outros, mesmo exaustos, sorriam,
Por quê? Porque encontravam sentido na dor, sabiam que estavam se tornando alguém mais forte e sabiam que o sofrimento compartilhado unia almas. Isso nos lembra de outra lição poderosa. Você não está sozinho. Enquanto você luta para sobreviver, alguém ao seu lado também está batalhando. E às vezes, uma palavra, um olhar, um simples "vamos juntos" é o que mantém o outro de pé. Ser forte às vezes não é aguentar tudo sozinho. É ser o ombro firme quando o outro fraqueja. E essa força começa onde? Na fidelidade ao seu próprio caminho, no silêncio da sua rotina, na cama que você arruma mesmo em lágrimas, no corpo que você ergue mesmo em desânimo, no dia que você vive mesmo sem saber como será a noite. Você não precisa ter tudo resolvido, mas precisa se mover. O Mar Vermelho só se abriu depois que Moisés estendeu o cajado. As muralhas de Jericó só caíram depois da 7ª volta. O óleo da viúva só multiplicou depois de obedecer ao comando do profeta. Nada muda sem ação. Nada se transforma sem fé. E fé, às vezes, é simplesmente colocar os pés no chão e arrumar a cama. Quando tudo parece fora do lugar, esse gesto singelo se torna um ato de guerra, um grito silencioso: eu continuo lutando. Você pode não estar no controle da economia, da política, do futuro, mas você está no controle da sua atitude. E a atitude é tudo o que Deus precisa para começar algo novo. Se você acordar e fizer apenas uma coisa certa, que seja isso. Escolha o gesto que honra a vida. Escolha o movimento que reafirma a sua aliança com a esperança. Mesmo que pareça pequeno, mesmo que ninguém veja, escolha continuar. Porque quem não para no detalhe não será impedido pela dificuldade. Em um dos trechos mais marcantes do livro, McRaven fala sobre os momentos em que os soldados, mesmo após dias exaustivos, eram obrigados a se jogar na lama fria até que todo o corpo estivesse coberto. Não havia distinção entre os rostos, todos iguais, sujos, congelando, exaustos. E era ali, naquela condição extrema, que os laços mais profundos se formavam. Quando um deles começou a cantar, um a um foi se unindo, e naquele coro desafinado, algo extraordinário aconteceu. A esperança voltou. Não porque a lama desapareceu, mas porque a alma resistiu. Você entende o poder disso? Você não precisa esperar sair do lamaçal para se levantar por dentro. Às vezes, tudo o que resta é a voz. E, mesmo enfraquecida, ela ainda é sua. Mesmo tremendo, você pode usá-la para cantar, para orar, para declarar: eu não sou o que estou vivendo, eu sou o que decido carregar dentro de mim. É fácil falar de fé quando tudo vai bem. Mas quando a vida te joga na lama, o que você faz com a sua fé? Você a abandona? Ou transforma essa lama em solo fértil? A lama não é o fim. Ela é parte do processo. Davi foi ungido rei quando ainda era pastor de ovelhas. Mas antes de subir ao trono, passou por cavernas, traições, exílios. Só quem entende a lama pode governar com compaixão. Só quem já esteve lá embaixo sabe como se ajoelhar sem arrogância. Quantas vezes, ao olhar em volta, você teve vontade de desistir? A bagunça do mundo, os problemas em casa, a pressão no trabalho, a sensação de ser pequeno demais diante de um universo indiferente. Mas o livro nos lembra que, mesmo no caos, a esperança é uma escolha. E escolher a esperança é um ato de rebeldia espiritual. É dizer: eu ainda creio, mesmo sujo, mesmo em dor, mesmo na lama. Há uma lição bíblica que nos empurra para esse tipo de atitude. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Romanos 12:12. Esse é o tripé da alma forte: esperança, paciência, oração. E
Todos eles se aprendem quando o chão te nega apoio, quando o que resta é olhar para cima. Você pode ser a voz que começa o canto. Pode ser a faísca de ânimo no meio da desesperança. Não é sobre ter a solução, é sobre ter a presença. Muitos esperam por alguém que venha salvar o dia. Mas e se for você? E se a sua atitude for o que falta para reacender a chama de alguém? Há uma passagem de Sêneca que diz: enquanto vivemos, devemos aprender a viver. E viver é isso, aprender a ser útil mesmo nos dias escuros. Aprender a ser firme mesmo quando o chão é lama. Aprender a dar mesmo quando a alma está em silêncio. Não subestime o poder de uma pequena ação. Um café feito com carinho, uma mensagem enviada, um abraço oferecido no momento certo. Esses gestos são âncoras, são pontes, são vozes que dizem: você ainda pertence a algo, ainda existe amor aqui. E tudo começa na forma como você se trata. Você arruma sua cama porque ama a si mesmo o suficiente para não viver no abandono. Porque sabe que sua identidade não depende do momento. E porque entendeu que o primeiro passo para mudar o mundo é tratar o seu mundo interior com honra. Você está cansado? Continue. Você está desanimado? Respire. Você não vê saída? Ore. Mas não se entregue. A alma que se entrega à lama sem lutar, esquece que foi feita do pó e que foi Deus quem soprou vida nesse pó. Ou seja, até a lama tem destino sagrado, quando a vontade de Deus se revela. Você não precisa ser grande aos olhos dos outros. Precisa ser verdadeiro aos olhos de Deus. E isso começa quando você resiste à tentação de largar tudo. Quando você canta, mesmo encharcado. Quando você arruma a cama, mesmo em luto. Quando você ajuda alguém, mesmo precisando de ajuda. A grandeza não está no que você conquista, está no que você sustenta, no que você compartilha, no que você inspira. E, acima de tudo, no que você decide manter em ordem, mesmo quando tudo mais está bagunçado. Então hoje, se tudo parecer pesado demais, cante. E se a voz não sair, arrume a cama, porque mesmo que você esteja na lama, seu espírito pode continuar limpo. Mesmo que o mundo esteja uma bagunça, seu quarto pode ser um refúgio. Mesmo que a alma sangre, a fé pode continuar pulsando. Você não foi criado para desistir, foi criado para resistir. E o primeiro sinal de resistência não é um grito de guerra, é um gesto pequeno, feito com firmeza, feito com fé, feito com amor. Um dos trechos mais poderosos do livro fala sobre uma verdade que quase ninguém quer ouvir. A vida não é justa. Você pode fazer tudo certo e ainda assim ser rejeitado. Pode amar intensamente e mesmo assim ser traído. Pode se esforçar todos os dias e continuar não sendo reconhecido. E é aqui que muitos desistem, porque confundem justiça com recompensa imediata. Mas a vida real e a fé madura não funcionam assim. Não é sobre receber o que você merece, é sobre seguir em frente, mesmo quando não recebe. É sobre escolher o bem, mesmo que o mal pareça mais vantajoso. É sobre persistir na disciplina, mesmo que ninguém esteja te aplaudindo por isso. Você quer mudar sua vida? Então precisa aceitar que haverá dias em que tudo parecerá injusto. E ainda assim, você vai levantar. Vai arrumar sua cama. Vai cumprir seus deveres. Não porque a vida sorriu para você, mas porque você decidiu ser alguém em que Deus pode confiar. Não reclame. Essa é uma das lições mais difíceis e mais transformadoras do livro. No treinamento militar, os que reclamavam eram os primeiros a quebrar. A reclamação mina a força da alma. Ela diz: eu sou uma vítima e não posso fazer nada sobre isso. Mas você não é uma vítima. Você é um guerreiro. Você pode estar ferido, mas ainda tem voz, ainda tem escolhas, ainda tem dignidade. Reclamar é fácil.
Transformar é heróico. E a transformação começa na linguagem, na maneira como você se refere ao que está vivendo, no modo como você interpreta a dor, na forma como você se apresenta ao mundo, mesmo quando está em pedaços. Você pode levantar com os olhos pesados e ainda assim dizer: hoje eu vou fazer o que precisa ser feito. Isso não é negar a dor, é não ser escravo dela. É o que Paulo escreveu em Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse contentamento não é conformismo, é fé em ação. Há uma beleza silenciosa em quem continua mesmo sem aplauso, em quem trabalha no anonimato, mas com excelência, em quem faz do silêncio uma força, da disciplina um altar, do serviço uma oferenda viva. Há uma parte do livro que fala sobre o medo e sobre como os mergulhadores tinham que enfrentar as águas escuras sem saber o que havia lá embaixo. O desconhecido é assustador, mas quem espera ter todas as garantias antes de agir nunca sai do lugar. A fé não é a ausência de medo, é decisão no meio dele. Você entra na água porque precisa entrar, porque o dever é maior que o pavor, porque você entendeu que não está sozinho, mesmo que pareça. Não espere o medo passar, ele não vai, mas você vai ficar mais forte, mais silencioso, mais centrado, mais firme. E vai descobrir que a coragem não vem do peito inchado, mas da mente firme, do espírito que já decidiu antes da emoção gritar. O estoico Epicteto dizia: as circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam. O que as águas escuras vão revelar sobre você? A resposta depende da sua decisão de hoje. Depende da sua disposição de enfrentar o que for preciso, de seguir apesar dos atrasos, de não reclamar quando tudo der errado, de mergulhar mesmo com medo. A vida não será justa, mas Deus será. E Ele não recompensa os que brilham esporadicamente. Ele honra os que são fiéis quando ninguém está vendo. Os que não se vendem, os que não se perdem em desculpas. Os que fazem do simples uma declaração de grandeza. Você pode ser essa pessoa. Não é preciso ser o mais talentoso, nem o mais forte. É preciso ser constante, disciplinado, íntegro. Hoje, quando o medo aparecer, responda com ação. Quando a injustiça gritar, responda com honra. Quando a tentação de reclamar surgir, responda com silêncio. E quando todos pararem, siga em frente. Arrume a cama, encare a lama, respeite o medo e siga. Porque não é sobre merecer, é sobre suportar e, com o tempo, transformar tudo isso em luz. Você vai falhar. Essa é uma das verdades mais duras e mais necessárias que você precisa aceitar. Você vai cair, vai errar, vai se arrepender, vai investir em pessoas que não mereciam, vai apostar tudo e ver tudo desmoronar. Vai dar o seu melhor e às vezes isso não vai ser suficiente. E ainda assim, vai precisar continuar. Uma das lições finais do livro é clara: não importa quantas vezes você fracasse, nunca desista. Quem você é não se define pelo que te derruba, mas pelo que você decide fazer logo depois. A vida não mede sua força pela quantidade de acertos, mas pela qualidade da sua persistência. Levantar da cama depois de uma noite horrível é um ato de resistência. Encarar o espelho, mesmo com vergonha de si mesmo, é um ato de coragem. Dobrar o lençol com lágrimas nos olhos é fé pura. É como declarar: eu não terminei, ainda estou aqui. Você não precisa acertar sempre, mas precisa levantar sempre. Precisa tentar de novo. Precisa não se entregar,
Porque às vezes a diferença entre alguém comum e alguém extraordinário é um último esforço quando tudo parece perdido. A disciplina de recomeçar é o que molda heróis. Você pode não controlar o mundo, mas pode controlar seu gesto. E esse gesto simples de não desistir tem um peso eterno. É nisso que Deus se agrada, não da performance perfeita, mas da constância sincera. Davi errou, Pedro errou, Paulo errou, mas nenhum deles parou no erro. Eles se levantaram, voltaram, recomeçaram. Você também pode. Hoje, agora. Mesmo depois de falhar, mesmo envergonhado, mesmo desacreditado, arrume sua cama. E com ela, arrume seu espírito. Outro ensinamento do livro: não julgue ninguém pela aparência. Durante o treinamento militar, alguns dos soldados mais discretos, franzinos ou calados, foram os que mais surpreenderam. Os mais fortes, às vezes, eram os que desistiam primeiro. Os humildes eram os que persistiam até o fim. Você não sabe o que alguém carrega no coração. Não sabe que guerras silenciosas estão sendo travadas por trás de sorrisos. Por isso, respeite. Nunca subestime nem a dor do outro, nem a sua própria força. A Bíblia também nos lembra disso. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. A grandeza não mora no que impressiona, mora no que sustenta. E o que sustenta não se mostra de imediato, se revela aos poucos, no dia a dia. Nos gestos consistentes, no esforço contínuo, no silêncio das boas escolhas. A última lição do livro é clara. Mude o mundo, sim, mas comece por você. O mundo precisa de líderes com alma limpa, de vozes que inspirem sem gritar, de gestos que edifiquem em vez de exibir. E isso começa no lugar mais improvável, no seu quarto, na sua cama, na sua rotina, na sua alma. Você quer transformar a sua história? Então comece antes que o mundo acorde, antes do Instagram, do café, do trânsito, do caos. Comece com um gesto sagrado, um gesto que ninguém verá, mas que o céu inteiro vai reconhecer. A cama arrumada, a atitude certa, a fé viva. Hoje, enquanto o mundo corre apressado em busca de sucesso, lembre-se, Deus ainda honra os que começam pelo básico, os que respeitam o invisível, os que cuidam do que têm antes de pedir mais, os que mantêm a ordem mesmo no meio do caos. Se você chegou até aqui, é porque há em você uma semente que não se apagou. Algo dentro de você ainda clama por transformação. Então ouça, você não precisa mudar o mundo inteiro hoje, mas pode mudar o jeito como começa o seu dia. E isso pode mudar tudo. Arrume sua cama e deixe Deus arrumar o resto.